Estamos ao vivo. Ou ainda não? Estamos. O pessoal começando a entrar aí, ó. Que bom. Boa noite, pessoal. Sabadão. E nós aqui trabalhando, levando boas informações. Terei a honra, o prazer de receber a Denise aqui para uma conversa. Gosto muito do trabalho dela. E tenho muitas dúvidas para tirar com ela e acho que vai ser bastante proveitoso. Me falem aí, por favor, se estão todos ouvindo bem. Que às vezes falam assim, tá baixo. Tá tudo bem? Tranquilo? Boa noite, gente. Olá! Pô, que bom, que bacana, sabia? Ah, que legal. Obrigada, Guilherme, viu? Alguém que sugeriu, acho que foi essa live, não foi? Então, você sabe que de vez em quando eu abro lá na minha caixinha, falo assim, pô, com quem que vocês acham que eu tenho que fazer live e tal? Eu gosto disso aqui, né? Eu gosto de bater papo, de conversar. E você é uma das campeãs lá, sabe? Aí eu falei, ó. Aí eu falei, então agora, já que estão pedindo tanto, vou marcar a Denise. Aí você aceitou na hora, eu quero te agradecer muito. Eu já te falei isso, enfim, né? Que o conteúdo que você posta assim, é de suma importância. Eu gosto do jeito que você escreve ali, a forma como você analisa as coisas, entende? E eu quis colocar esse tema, assim, medicina tradicional e medicina integrativa juntos no combate à Covid, exatamente por isso, para poder dizer para as pessoas que um não briga com o outro, né? Que a gente tem muita coisa De para jeito somar, nenhum. né? Essa que é a questão. Exatamente, Guilherme. Eu achei ótimo, porque eu até queria conhecer melhor a sua trajetória, a sua história. Se você, assim, eu tenho certeza que tem bastante gente que já entrou aqui, que me segue também. Eu queria que você, eu vou me apresentar, mas eu queria que você contasse aí Claro. como é que foi a sua trajetória aí, que eu também estou curiosa nisso. Então, é bom você perguntar isso, né? Porque eu falo muito de Covid, falo muito assim de suplementação aqui no Instagram, mas eu tenho uma formação super tradicional, sabe? Eu fiz clínica no UFRJ, fiz medicina no UFRJ, fiz clínica médica no UFRJ, fiz cardiologia no UFRJ, fiz arritmia no UFRJ, naquele mundo ali mais acadêmico possível. Uhum. Cada dia mais específico, né? E aquela medicina assim super tradicional, né? Cansei de ouvir que médico, medicina integrativa era coisa de charlatão, essas coisas todas. Mas eu sempre tive a cabeça aberta, sabe? Sempre tive a cabeça aberta mesmo. A minha sogra, por exemplo, ela tem uma doença de Crohn. E ela, assim, depois que começou a suplementar, né, sem mudar muito a medicação, ela praticamente não teve mais agudização da doença. Isso me chamou muita atenção, A minha esposa sempre gostou também de medicina integrativa, de suplementação, e ela sempre me incentivou a estudar, ela me deu cursos. E eu confesso assim que eu estudava muito para mim, sabe? Para mim. Sim, sim. A gente começa assim mesmo, né? E aí, assim, quando eu vi a conduta dos médicos, né, que fazem essa medicina mais funcional frente à Covid, eu falei, não, peraí, eu me identifico muito mais com isso do que com a academia. E aí eu fui estudar mais ainda. E aí eu comecei a perceber que vocês, né, que eu digo, que eu estou me colocando aqui do lado mais tradicional, mas eu acho que eu já não sou mais. Ah, eu fico super feliz. Mas e aí eu comecei a ler e eu vi que a qualidade dos trabalhos, né, que se tem na área, e eu falo assim, porque a minha paixão é a suplementação cardiovascular, eu uso bastante, mas a qualidade dos trabalhos é uma qualidade assim, muito boa, né? É claro que você não tem uma indústria farmacêutica colocando 100 mil pacientes em cada braço de um estudo, né? É claro que você não tem alguém que vai estudar a vitamina D por 10 anos e vai ver se um grupo ou outro teve diferença na mortalidade. Mas com desfechos menores, clinicamente relevantes,
Você tem muita coisa boa. E aí eu virei fã. E aí eu descobri que o verdadeiro médico integrativo é aquele que integra os conhecimentos da medicina tradicional com, né, os conhecimentos dessa medicina mais funcional, suplementação, vitamina. E confesso para você eu confesso para você que essa pandemia, assim, ela abriu mais ainda a minha cabeça. Eu conheci muita gente bacana, a gente está passando esses perrengues todos juntos, mas isso, poxa, me acrescentou bastante como médico, como pessoa. Né, eu estava gordinho, agora estou emagrecendo também. Me ajudou aqui na alimentação. A minha esposa, ela também suplementando e com dieta, jejum. Também, poxa, está no shape, em forma. Então, essa história toda de acompanhar pessoas como você, como Sorrentino. Eu gosto muito do Túlio Speb também, que é um cara que fala muito de suplementação cardiovascular, do Ítalo Rachid, que, aliás, eu vi uma live sua com ele muito, muito bacana. Sim. Eu acabei entrando aí nesse mundo, fora toda a história com a Covid, que a gente vai ter a live inteira. Exatamente. E por falar em falar, eu falo muito, agora eu queria que você contasse a tua trajetória. Olha, Guilherme, eu também me formei bem tradicional. Eu me formei aqui em Campinas, na PUC de Campinas, em 1998. Então, vai fazer 23 anos de formada. E eu fiz cirurgia geral. Foi a minha... Na verdade, assim, eu me formei e morei na Espanha, o primeiro ano de formada. Eu morava em Barcelona. E lá eu fiz um fellow de gastroenterologia no Hospital Clínic da Universidade de Barcelona. E lá eu me apaixonei por endoscopia. Aí quando eu voltei para o Brasil no ano seguinte, que foi no final de 99, né? Eu fiquei em 99 lá. E aí quando eu voltei para cá, eu decidi fazer cirurgia, porque era o caminho mais curto para eu fazer endoscopia. E aí eu fiz 2 anos de cirurgia em Santos, porque o meu ex-marido é de lá. E depois eu fiz 2 anos de endoscopia na USP em São Paulo. Subia e descia todo dia, lá do HC. Então, assim, eu tive a formação bem também tradicional, né? Dentro da caixinha. E assim eu exerci a medicina por mais de 10 anos. Então, assim, quando você falou, eu sempre gostei, eu também nunca tive preconceito, né, contra ortomolecular, essas coisas, só não entendia, né, como aquilo funcionava, né, porque a gente vem com aquela cabeça muito assim, artigo científico, mas dentro daquilo que a gente vê no Congresso, né, daquilo que a gente está sendo... E no Congresso eu não via nada disso, né, e não vai ver, né, a gente sabe que não vai ver, né, então não tinha nada a ver com os estandes, não tinha nada... Então eu falava assim, poxa, mas é estranho, né? Se isso realmente funcionasse, por que eu não vejo isso no Congresso, né? Por que né, a gente faz, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, a gente fazia todas as quartas, a gente fazia leitura de artigo científico e falava assim, poxa, por que a gente nunca leu um artigo científico mostrando uma alternativa a um prazol, por exemplo? Sim, né? Sim. Então eu falo assim, não, né? Isso, se fosse tão importante assim, a gente via. Mas isso eu acho que até é uma certa ingenuidade nossa, né? O médico, ele é muito crédulo, né? E ele acha que todo mundo tem o mesmo pensamento que ele, quer fazer o bem para o paciente, né? É você muitas vezes abdicar da sua vida pessoal, né? Do seu sono, do seu final de semana, do seu feriado de Natal, da sua Páscoa, né? Para estar lá no hospital e tal. Então eu achava assim que todo mundo era igual, né? E a minha transição aí começou há 10 anos, quando eu passei um desafio de saúde, né? Foi quando eu me divorciei. Eu tenho 2 filhas, mas hoje com 15 e uma de 12, e foi muito difícil, como qualquer divórcio, né? E ali eu me vi doente e eu não achava alternativas mais dentro da medicina tradicional. E aí eu comecei a estudar o que, na época, eu encontrei foi o Instituto para Medicina Funcional Americano, o IFM, né? Que começou a fazer sentido para mim. Começou a fazer muito sentido. E aí foi aquilo que você falou. Eu comecei a aplicar em mim. O pessoal está perguntando se é a mesma coisa que ortomolecular. Tem um quê de ortomolecular, né? É uma junção, né? Mas quando a gente fala em medicina funcional, a diferença é que a medicina funcional, a gente procura as razões
para depois tratar. Né? Então, por exemplo, quando a gente está, vou falar da minha área, né? Quando a gente está tratando uma doença do refluxo, o pensamento tradicional, o que é? O paciente tem o refluxo, queima, faz uma esofagite, eu vou tirar o ácido para parar de fazer esofagite. Só que eu não corrigi o refluxo. Né? Aliás, quando eu tiro o ácido, às vezes eu pioro o refluxo. Exatamente. Hoje a gente sabe disso. Então, assim, o meu pensamento era esse. A medicina funcional, não. Ela falou, mas espera aí, por que tem um refluxo? Tem uma hérnia? Não, não tem. Tem uma hipotonia do esfíncter inferior? Por que essa hipotonia? Né? Tem um aumento da pressão intraabdominal? Às custas do quê? Causando esse refluxo, né? Às custas de obesidade abdominal, ou às custas da gestação, ou às custas de um processo de fermentação exagerado. Sim. Que quando eu dou um inibidor de bomba de prótons, eu vou piorar a fermentação. Né? Então, eu nunca mais consigo desmamar esse paciente do prazol. Né? Então, a medicina funcional, óbvio que eu acho que a forma ideal, Guilherme, é como você está fazendo. Que é, eu tenho a base da medicina contemporânea, né? Dessa medicina mais cartesiana, tradicional. É importante ter essa base. Por quê? Porque as medicinas são complementares. Uma jamais vai substituir a outra. E nem vai concorrer com a outra. São coisas que a gente vai ter que usar muitas vezes dentro do nosso consultório. Nós que tivemos a vida tradicional, vai chegar um momento e falar assim, putz, aqui eu não consigo mais insistir com a medicina funcional, né? Então, aqui eu vou ter que dar uma medicação, né? Aqui eu vou ter que operar, aqui eu vou ter... Então, assim, o ideal, eu acho que é justamente a gente unir os dois mundos, né? Uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que o mais inteligente é isso. Eu tenho um pouco de medo de quem sai da faculdade e vai direto para funcional, porque vai ficar batendo, vai ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Até por uma certa arrogância, né? Que pode existir, né? Dentro. O médico é um ser humano, né? O remédio, ele é bom em determinada hora também. Sim. Assim, né? Radicalismo para um lado e para o outro não funciona. Então, não assim, funciona. E isso vem dessa coisa assim, eu tenho que provar que eu tô certo. Né? Não, eu tô certo. Não necessariamente. Você pode tentar. Eu falei isso com uma paciente essa semana. Eu falei, olha, não sei se com você eu vou conseguir trabalhar só dentro da funcional. Porque o pessoal às vezes vem para mim falando assim, não, eu vim aqui porque eu não quero mais isso. Ó, não sei se vai dar. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou te falar que talvez a gente não consiga. E eu acho que isso é maturidade e porque a gente já fez o outro lado, né? Então, não tem problema, eu sei o caminho das pedras, né? Vou te dar um exemplo assim, né? A cardiologia funcional, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante. Eu não tenho coragem, nem acho que devo, né? De pegar um paciente revascularizado, cheio de stent, de altíssimo risco, né? Que eu tenho ali 50 anos de estudo para cada medicação que eu estou fazendo e tirar as medicações. Agora, baixar colesterol só por baixar a pressão só por baixar. Obviamente existem outras alternativas, né? Muito melhores do que você condenar aí uma associação medicamentosa que com certeza leva efeitos colaterais a longo prazo. Então, exatamente. Isso é super importante. Você precisa ter amadurecimento, você precisa ter experiência para poder carregar aí, né, essa certeza de quando você vai adotar qual conduta. E às vezes até misturar, né? Eu costumo dar esse exemplo, né, da estatina com a coenzima Q10, né? Então, assim... Sim, excelente. Assim, só para o pessoal que enfim, né, para resumir aqui, a estatina ela inibe uma enzima no fígado que faz o colesterol, faz uma das moléculas do colesterol. Só que essa molécula do colesterol ela é feita em cascata, ela depende de várias enzimas. Então, quando você bloqueia a primeira, e a estatina bloqueia essa primeira, todas as outras ficam bloqueadas. E no final dessa via é produzida a tal da coenzima Q10, o biquinona, o biquinol. Então, faz sentido você bloquear uma coisa, mas você dá lá
um potente antioxidante, uma substância que é natural do seu corpo. Bom, enfim, é só para dar um exemplo, né? Porque efetivamente, isso que você falou, precisa de maturidade para entender que as duas coisas caminham juntos. E aí, por falar em caminhar junto, né? Eu acho que a Covid ela é o maior exemplo de como as vertentes da medicina devem caminhar juntos. Eu costumo falar que o Covid, talvez até o pós-Covid, seja uma doença da medicina funcional. É uma doença da medicina funcional. Sim. Então, assim, e eu acho muito legal a postura, né, de quem faz medicina integrativa, medicina ortomolecular, porque eu imaginava, né, que essa galera, fala assim, pô, quando a gente chegou com essa história de tratamento precoce, não, que isso, vai dar um monte de remédio pro meu paciente. Cara, e vocês foram os primeiros a abraçar e falar assim, sim, pelo amor de Deus. Por quê? Porque vocês entenderam rapidamente o contexto da história. Calma, os efeitos colaterais que dão são efeitos colaterais que a gente reverte depois, não são efeitos colaterais graves. Então vamos dar tudo que a gente pode dar, acompanhando o paciente, e aí depois a gente vai tratar as coisas. E esse é um raciocínio maduro, sabe? É uma coisa que me fez admirar e estudar mais. E aí eu queria... né, evidentemente, como arritmologista, entrei na Covid por conta lá da hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, imaginei. Assim, na verdade, eu rodei o Rio de Janeiro inteiro acompanhando pacientes usando hidroxicloroquina naquela fase que se usava para pacientes internados. Não vi uma arritmia. Estudei no Fundão, que tem o maior ambulatório de lúpus eritomatoso sistêmico da América Latina. Nunca me chamaram para ver nenhuma arritmia. Eu tenho lá uma empresa que eu consigo monitorizar o paciente ali on time, né? Tomando a medicação, não teve nenhuma arritmia. Então, assim, eu achei que imputar um efeito colateral super raro para desqualificar uma droga que tinha potencial, e na época eu não tinha nem estudado tanto sobre a eficácia, era covardia, sabe? Então aí eu assumi postura, eu abri esse Instagram aqui, isso aqui foi uma forma de dar um grito, entende? Sim, total. E aí eu queria saber como é que isso entrou na tua vida, tratamento precoce, também como é que você começou, assim, onde que você se deu conta de que você poderia ajudar as pessoas com essa doença também? Olha, Guilherme, eu acho que foi assim, quem normalmente, o médico que vem para a medicina funcional, normalmente foi alguém que passou algum desafio, né? Às vezes, normalmente consigo mesmo, ou com alguém próximo, alguém da família, um filho, né? Eu já tive várias colegas porque tiveram um filho autista, decidiram pensar fora da caixa. Então, eu acho que o médico que está já dentro do pensamento funcional, ele não pensa só no final, né, na ponta. A gente pensa em todo o entorno. Se eu falar para você, isso que você falou é muito interessante. A princípio, se esperaria que um médico da medicina funcional falasse assim, pô, mas vai dar tanto remédio, né? Para que tanto remédio? Porque a gente entre aspas, contra remédio. Não é assim, né? Mas é o que as pessoas pensam que a gente é. Não, na verdade, não. Porque quando a gente pensa na fisiopatologia, e aí você fala assim, bem, se o vírus entra através da ligação com o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, se ele faz esse passo, se a gente conseguir bloquear essa ligação, ou se diminuir essa replicação, ou a gente atuar sobre a enzima que faz a clivagem para que ele se ligue e tal. Então, esse é um pensamento funcional, né? É basicamente um pensamento funcional. Como é que a doença acontece? Então, vamos agir ali, né? Então, eu no começo da Covid, eu tive, na época não teve diagnóstico, mas eu tive Covid em março do ano passado, que eu acredito que tenha sido, né? Na época a gente não teve diagnóstico, que nem fazia exame quando eu tive. E o sintoma para mim foi muito clássico, como eu tive agora de novo, foi exatamente igual. E naquela época eu não usei nada, também era outra cepa, né? Era diferente. E eu basicamente tratei como a medicina funcional trataria uma infecção, né? Então eu fui lá na vitamina D, em dose mais alta, vitamina C, né? Tomei quercetina, tomei zinco,
fui fazendo a minha, inclusive eu usei lisina, usei algumas outras substâncias que depois nem acabaram pegando, né? Para Covid, como a lisina, por exemplo, né? E fiquei bem. E ali, como a gente ficou aquele tempo parado dentro de casa, eu falei, eu vou escrever um livro, né? Porque intestino tem tudo a ver com o sistema imunológico, né? Eu vou te perguntar isso, depois era a minha próxima pergunta. Porque intestino tem tudo a ver com isso, e é a sede do sistema imunológico inato, né? Deve ter alguma coisa aí. E aí eu comecei a estudar o SARS-CoV-1, né? Que era o que a gente tinha mais de estudos, né? A MERS, né? Eu fui estudar os coronavírus e tal. E aí eu fui estudando para escrever o livro teve como base só funcional e tal. Mas ali eu já comecei a ler um pouco mais. Eu lembro que a primeira vez que eu falei de hidroxicloroquina foi em fevereiro. A gente nem estava ainda em pandemia, não tinha sido declarada a pandemia ainda. De um artigo, não tinha caso nem no Brasil, né? Não tinha nada documentado ainda. O primeiro vídeo que eu fiz sobre Covid foi em janeiro, 21 de janeiro de 2020. E eu falando de vitamina D, né, de tomar sol, né, falei um pouco de prata coloidal, pensando em imunidade só. Sim. Eu falei, olha, gente, vai chegar aqui, tá? Vocês se preparem que se tá lá na China, onde tem porto e aeroporto, vai chegar. E eu falei, já começa a cuidar agora e tal. Foi em janeiro. Aí, em fevereiro, eu li um artigo falando da hidroxicloroquina. Eu lembro que eu coloquei até nos meus stories. Eu falei, eles usavam a dose de 500 miligramas, de 8 em 8, se eu não me engano. O primeiro artigo que eu li. E eu comentei isso, até chegaram para mim, ai, não fala isso nos stories. Falei, por quê? Eu só estou falando do artigo que eu li, né? Mas a gente nem sabia quando ia começar a pandemia e tal. Então, quando efetivamente eu fiquei parada lendo dentro de casa, né? Aí as coisas começaram a surgir, todo dia eu procurando os artigos todos abertos. Então, para mim, foi uma coisa tão natural, sabe? Pensar em unir as duas coisas, né? Para mim, até hoje, viu, Guilherme? É uma coisa assim que eu não consigo entender a polêmica que existe sobre isso. E outro dia, na verdade, antes de ontem, eu ouvi a entrevista que o Ricardo deu no programa do Lacombe. Sim. Eu estava indo para São Paulo e eu fui ouvindo, coloquei no celular e fui ouvindo. E ele falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Talvez essa polêmica exista muito, porque a partir do momento que a gente tiver alguma coisa que seja eficiente, a corrida por drogas vai parar, né? E aí, porque não vai ter sentido, né? Sintetizar um novo fármaco, um novo antiviral, né? Então eu tenho que desacreditar tudo que existe para que eu consiga validar a minha pesquisa. Ou então, né? Agora, como fizeram com a nitazoxanida, né? Que, na verdade, simplesmente eles tiveram a brilhante ideia, e foi brilhante mesmo, a gente tem que aplaudir, apesar de não ser necessário. Eles pegaram a mesma molécula, colocaram com uma roupa nova. Uma roupa, né, de ação prolongada, vão ganhar a patente em cima e com certeza vão ganhar aí milhões de dólares em cima de algo que a gente já faz há um tempão, né? Mas eu acho, assim, sinceramente, que isso vai ser bom, porque agora vamos poder estudar essa molécula com hidroxicloroquina versus essa molécula com placebo, porque não passa mais a ser alguma coisa antiético da placebo, já que existe um tratamento bem estabelecido. Então, eu realmente estou otimista, sabe? Eu também estou. Pode ser, né, que a Big Pharma implique, enfim, vamos ver, porque tem muita política por trás, realmente. E aí que tá, assim, né? As pessoas falam, vocês falam de política, de economia, mas não dá para não falar, porque a medicina, nesse momento, ela precisa ser feita contextualizada, né? Não tem como eu descontextualizar. Nós estamos numa emergência sanitária mundial. Sim. Se exigir que drogas sejam testadas em estudos randomizados, duplo cego, placebo controlados, numa emergência sanitária mundial, é covardia. É covardia completa. Né? Assim, nem na cardiologia você tem isso, aquela história somente dos 10%, né? Das condutas são
são baseadas nisso. Então, assim, Sim. realmente é covarde, né? E aí se repete tanto de não ter evidência, que acaba ficando essa história por aí. E olha, Guilherme, eu achei interessante você colocou agora, porque o que deixa mais pasmo, e é tão óbvio, né? Porque eu acho que todo mundo está vendo, é a diferença de pesos e medidas, né? Então, para a vacina, que totalmente justificado o momento da rapidez da vacina, né? Uma apresentação de PowerPoint, né? Como o pessoal diz, né? É aceita como evidência, né? E todo mundo estimulando. Só que quando a gente pega uma quantidade de estudos aí, não se aceita porque não tem a qualidade, o nível 1A e tal. Então, assim, são muitos pesos e medidas, né? Interessante que não fica nem em vermelho, né? De defender uma coisa e condenar a outra, né? Enquanto as coisas são complementares, por que não fazer as duas coisas? É isso. Eu acho que são ferramentas que precisam ser usadas com inteligência e juntos, né? É o que eu falo das vacinas, assim, né? Eu, obviamente, sou a favor das vacinas. Eu tenho uma opinião um pouco mais conservadora, no sentido de não torná-las obrigatórias, sabe? Eu também concordo. Eu acho que o certo, né, traduzindo, seria falar assim, olha, mundo, um processo de formação de uma vacina dura aí de 5 a 10 anos. Vocês queriam e precisavam em um. A gente fez. Agora, usem com cautela, para grupos de maior risco, quem quiser. Sejam bem transparentes na hora dos efeitos colaterais, que isso é uma coisa que a gente não tem certeza se essa transparência está existindo, para que depois a gente possa fazer o ajuste e indicar, né, para o melhor grupo de pessoas. Então, até para entender, né, Guilherme? Exatamente. Né? Se a gente tiver essa informação, né? Olha, um tempinho atrás eu li um artigo que tinha sido publicado numa revista de economia, que foi, inclusive, publicado por uma equipe de Stanford, da Universidade de Stanford, de economia com direito e tal. Eles falando daquele fundo americano para pagamento, né, de indenizações das pessoas que sofrem com efeitos colaterais aí das vacinas, né? Esse fundo americano não integra, não indeniza nenhum tipo de efeito colateral das vacinas da Covid, porque elas são consideradas vacinas experimentais. E esse artigo falava o seguinte, é urgente que se crie um fundo para isso, porque senão as pessoas não vão querer tomar, porque elas não estão cobertas por nenhum tipo de garantia, já que elas são experimentais, e esse fundo só serve para vacinas que já terminaram os estudos, né? E aí eles contavam nesse artigo de que a população negra americana, que seria a população mais vulnerável, por exemplo, à Covid, é uma população que não quer tomar a vacina. E ela não quer tomar por causa de um histórico lá do passado, de um estudo que foi feito, eu não lembro qual doença que era, que usaram homens, eu acho que foi sífilis, que usaram homens negros como braço de placebo. Eles sabiam, foi na década de 30 ou 40. E depois isso foi um escândalo para a ciência, né? Porque, ou seja, a população negra perdeu a crença na ciência, e é essa população que carrega esse estigma desde essa época que falou, não, enquanto essa vacina não estiver pronta, eu não vou tomar. Então, o que eles diziam nesse artigo precisamos dar algum tipo de garantia para essa população, para que essa população queira tomar. Então, assim, isso é uma coisa, na verdade, mundial. Como é que eu vou chegar, né, para essa população e falar, vocês são obrigados a tomar, sob pena disso ou daquilo? Né? Não tem uma contrapartida. Tomem, fiquem tranquilos, que se acontecer alguma coisa, nós vamos indenizar vocês. Mas não existe. Não, e falta, assim, né, o que acontece? O mundo todo apostou na vacina como única solução. E aí, obviamente, você tem um viés de confirmação, de querer que aquilo dê certo, né? E isso não combina com ciência. Então, por exemplo, eu recebi no consultório ontem um paciente que infartou,
2 dias depois de ter tomado uma vacina. Uhum. Pode ter tido relação com a vacina? Pode não ter tido, pode, mas isso deveria ter sido notificado, aberto implicância, investigado, enfim. E, obviamente, nada disso aconteceu, entende? Então, ou seja, há provavelmente uma subnotificação desses eventos, né, claro, que deveriam fazer parte do estudo, né? Até para a gente saber. Quer ver um exemplo assim que me veio à cabeça assim agora? Olha só. Há casos, né, sabidamente há casos de trombose com as vacinas de vetor viral, né, com a vacina de Oxford, que aqui é feita pela Fiocruz, da Johnson & Johnson. Então, obviamente, a gente tem poucos relatos. É uma incidência ali de 1 para cada 200 mil relatados. Ok. Se você for pensar que 15% das pessoas internadas pode ter alguma trombose, você pensa, olha, o risco da trombose pela doença é maior do que o risco da vacina. No entanto, primeiro que a gente tem drogas que diminuem internação e, consequentemente, diminuem trombose. Segundo que a gente tem outras opções. Então, por exemplo, a maior parte dessas pessoas que tiveram trombose foram mulheres de 30 a 60 anos. Uhum. Será que, talvez, a gente não deva guardar essas vacinas para outro tipo, né? Para outra população? Para outra, né? população? Então, não é nem para dizer se vai tomar ou não, mas, sabe, até para poder orientar políticas minimizar públicas. Os riscos, né? Exatamente, minimizar os riscos. Então, assim, eu sinto muita falta dessa transparência mesmo. Assim, muita falta. Eu tenho muita dificuldade como médico de falar assim, não toma vacina. Parece que, sei lá, é uma coisa meio... Não, eu também não me sinto confortável. Isso. Mas jamais de recomendar isso, exatamente. Pois é, então assim, me sinto mal, porque pô, é a intervenção que mais salva a vida no planeta. Isso, lavar a mão e não tem outra coisa. Agora, nesse cenário, né, nesse cenário de Covid, a gente precisa realmente ser um pouco mais conservador. Né? Então, é importante a gente entender isso. E entender que isso é uma coisa que eu falo sempre, Denise. Nesse momento, todos os questionamentos são legítimos, sabe? Quem acha que a vacina é a solução é legítimo, sabe? Acho que deu uma travada. Travou? Ou fui eu? Voltou? Voltou. Calma, não estou ouvindo, acho que agora voltou, mas... Tá me ouvindo, Denise? Oi, voltou? Agora foi. Tô. Espera só um pouco. Show. Oi. Tá me ouvindo? Agora voltou. Perfeito. Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Eu tirei do Wi-Fi, porque às vezes tem muita gente usando o Wi-Fi e dá esse problema. Não, mas o que eu estava falando é isso. É que, assim, as pessoas têm que terem a sua legitimidade de questionar ou de não questionar garantido, sabe? Então, assim, poxa, eu imagino que o cara que tem 80 anos de idade, ficou preso 1 ano em casa, está doido para tomar vacina, ele quer tomar vacina, eu não posso tirar a esperança dele, eu não tenho esse direito. Ao passo que uma pessoa que questiona também, será que nessa vacina aí tem alguma coisa esquisita? Será que tem interesse econômico? Eu também não posso tirar esse direito, essa legitimidade dela questionar isso tudo. Então, nesse momento, eu costumo dizer que a verdade, ela é um ponto de interrogação. Qualquer um que chegue aqui, bata no peito e fale, olha, essa é a melhor conduta, efetivamente não vai estar fazendo da forma correta. A gente tem que aprender também a conviver com algumas dúvidas e ser muito honesto, né? E eu falo isso para os meus pacientes, assim, quando meus pacientes perguntam sobre a vacina para mim, a minha resposta é, eu estou do teu lado. Eu não vou me meter nisso, mas o que você precisar, se você tiver algum problema, se você tomar, ou se você tiver algum problema, se você não tomar, eu estou do teu lado. Eu estou aqui dentro, eu te apoio na decisão que você tomar. Né? Agora, não me transfira essa responsabilidade.
né, de fazer com que você escolha tomar ou não. Eu não posso fazer isso. Agora, eu acho que a gente tem que ser, eu acho que falta um pouco a transparência das expectativas que se espera com a vacina. Isso, exatamente. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque, assim, as vacinas foram... Excelente colocação. As vacinas foram estudadas para casos leves a moderados. Então, o que se sabe nos estudos das vacinas, é que você diminui casos leves a moderados. Parece que em Israel, que aí é estudo de vida real, também se diminuiu casos graves. No entanto, a gente não tem nenhuma... Primeiro, a gente tem que saber que elas não são 100% eficazes, portanto, é uma besteira do mundo ficar brigando tratamento com vacina, porque vai ter sempre um percentual de pessoas que não vai ficar protegido. E o mais importante é que a gente não sabe se a vacina efetivamente diminui transmissibilidade, né? Exatamente. Essa é uma questão importante. O que eu fico com pena, porque eu ouço as pessoas falando assim, só a vacina que vai nos salvar, né? Aí eu falo assim, meu Deus, né? Não é bem assim, né? Porque vai vacinar e não vai ser 100%, como em medicina nada é, né? Na medicina nada é que você não vai pegar, ou que você não vai agravar, ou que você não vai transmitir. Infelizmente, a gente não tem essa informação, né? Então, as pessoas, elas criaram uma expectativa muito grande, né? E talvez elas estejam se frustrando um pouco. Porque todo dia a gente tem história, né? De que pessoas que tomaram vacinas e acabaram tendo a doença de forma grave, ou então tem um X número de pessoas vacinadas e todo mundo ainda usando máscara, ainda, né? Outro dia eu vi uma moça falando assim, que ela estava numa academia sem máscara, que falaram, você está sem máscara? Ela falou, não, mas eu já tive Covid. Eu falei, quem disse que você não pode transmitir? Porque você já teve. Você pode não ter a doença, pode não ter a doença de novo, isso não quer dizer, né? A gente sabe que os casos de reinfecção são pequenos, né? Mas existe a possibilidade, principalmente depois de 6 meses da doença, né? Que os títulos de anticorpos caem muito. Então pode ser que você volte a ter, mas isso não quer dizer que porque você teve e está aí com uma sorologia positiva, que você não possa abrigar o vírus e transmitir. Né? Não existe garantia disso. Então, você vai continuar da mesma forma como não há garantia que você tome a vacina e você também não vai transmitir. Então, assim, né, a própria doença não dá uma resposta imunológica duradoura, né? Que sempre há um estímulo maior imunológico. Não, exatamente. Geralmente os anticorpos caem depois de 6 meses, como você falou. Por outro lado, tem a imunidade celular que a gente não consegue medir muito bem. Não consegue medir. Então, assim, é tudo muito ponto de interrogação. E isso é uma coisa que eu falo. Assim, essa pandemia é a pandemia que as pessoas precisam estar maduras. Elas vão precisar tomar decisões por elas mesmas, porque nenhum médico pode bater no peito e dar certeza de nada para ninguém. Não. Você pode empurrar, você pode ajudar, mas assim... as pessoas precisam ter essa maturidade. A gente está aqui para apoiar e para dar informação. Mesmo que a informação seja, olha, a gente ainda não sabe. Não tem certeza de nada. Exatamente, exatamente. Mas, mudando aqui de assunto, eu queria falar um pouquinho, o papo é bom, passa rápido pra caramba, mas assim, eu queria falar com você 2 coisas. Uma que é polêmica, mas vai ser legal para a gente esclarecer, porque eu acho que a gente tem pontos de vista um pouco diferentes, mas que se completam, que é a questão da profilaxia com ivermectina. Eu vou explicar, e eu acho legal para as pessoas entenderem, né? E eu quero falar um pouco do pós-Covid, porque o pós-Covid, assim, ele tem sido muito frequente na minha prática, e eu queria entender como é que tem sido a sua abordagem, porque eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas, essa abordagem mais funcional, mais metabólica. Mas sobre profilaxia com ivermectina, assim, sendo bem específico, né? Muita gente, e eu recebo toda hora pessoas perguntando, você tem que fazer 2 comprimidos a cada 10 dias, 2 comprimidos a cada 15 dias,
2 comprimidos a cada 30 dias, tantos comprimidos. Vocês não sabem nada, vocês médicos cada hora falam uma coisa, vocês não se decidem, a gente fica perdido e tal. Como é que é o certo? Então, as pessoas me perguntam muito isso, né? E aí, assim, eu sei qual é a sua opinião, eu concordo muito com você, mas eu queria que você explicasse. Eu já vi um post seu dizendo que você, e você tem razão, dizendo que, do ponto de vista antiviral, fazer profilaxia de tanto em tanto tempo não faz sentido, né? Explica isso para as pessoas e aí eu vou dar o meu ponto de vista depois e em quem eu acho que deve ser feita a profilaxia, porque isso é legal para as pessoas poderem entender como é que a gente também, né, tem alguns pensamentos que não estão errados, mas que se complementam e às vezes são até discordantes. Sim, eu acho, Guilherme, que a gente precisa ter... A gente precisa não ter arrogância para, exatamente como você colocou, mostrar que a gente não tem certeza de nada, né? Quando eu falo da profilaxia, por exemplo, com a ivermectina, a minha preocupação eu tenho um tempo, né, que a gente chama de meia-vida, em que essa droga está me surtindo um efeito, e eu tenho uma preocupação com esse uso reiterado, porque, primeiro, as pessoas vão ter a falsa impressão de que elas estão protegidas. E aí, com essa falsa impressão, elas podem se arriscar mais do que deveriam. Então, não, eu vou aglomerar, porque eu tomo ivermectina a cada 15 dias, não vai acontecer nada comigo. Eu ando sem máscara, porque eu acho que isso daqui é uma mordaça, né? Claro que a gente poderia até discutir, né, a evidência da máscara e tudo mais, mas mesmo que haja 5% de evidência, eu imagino que se eu conseguir ajudar uma pessoa em 100 a usar a minha máscara, né, eu acho que é um sacrifício pequeno, eu consigo fazer, vamos dizer assim. Mesmo que a gente não tenha certeza de que isso vai ajudar. Aí, primeiro, eu me preocupo com isso, com essa sensação de falsa segurança. E segunda coisa, eu me preocupo com a microbiota. Né? E aí, normalmente, eu conto de que em 2019, eu tive no Congresso Mundial de Gastroenterologia, que eu fui apresentar o trabalho sobre microbiota e o eixo de adicção, né? Que tem a ver com dopamina e tal. E grelina, GLP-1, microbiota. Então, é uma coisa nova que eu venho estudando. E quando eu estava lá, tinha uma sala de medicina funcional e foi falado um grupo indiano sobre o uso dos antiparasitários de forma reiterada, que, na verdade, ali se estava falando na Índia a cada 6 meses, dependendo da faixa etária, do nível socioeconômico e tal, e que isso poderia estar por trás do aumento da incidência de doenças autoimunes, 30 anos de rotina dessa forma, né? Por quê? Porque os parasitas estão neste planeta muito antes que nós, e nós estamos aqui desde sempre convivendo com eles. Então, seria uma utopia tentar limpar o intestino de parasitas dessa forma, porque nós aprendemos a conviver nesse mundo com eles. E ao tirar esta convivência, eu tiraria a sintonia do sistema imunológico, deixando o sistema imunológico menos tolerante. E a diminuição dessa tolerância imunológica levaria ao aumento da incidência de alergias e doenças autoimunes. E como isso foi muito fresco para mim, porque eu fui em outubro de 2019, né? E logo depois veio a pandemia, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, poxa, se eles estavam falando que a cada 6 meses acontece isso, imagina as pessoas tomando a cada 15 dias, né? O que vai ser daqui 10 anos, sim, 15 anos, né? Qual vai ser o preço disso, né? Então, assim, a minha crítica dentro do tratamento, na verdade, não é tratamento, né? Mas da abordagem profilática é essa. Né? A minha preocupação. Eu acho uma crítica, assim, muito, muito, muito bem fundamentada. Eu tô vendo, né, como é que as pessoas são, né? É muita burrice tomar ivermectina toda semana, e aí, mas tem um contraponto, né? Que o contraponto. E eu tenho um contraponto também. Sabe o que eu acho? Que talvez ela se justifique em casos específicos. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha direto com Covid,
Tá? Então, num hospital, numa UTI, no atendimento de porta. Então, essa pessoa está sendo exposta. Ela sabe que ela está sendo exposta ao vírus. Então, na verdade, seria até meio um tratamento precoce, digamos assim. Seria ou uma profilaxia pós-exposição. Então, assim, mas efetivamente essa história de 10 em 10, de 15 em 15 dias, né? Eu concordo plenamente com você que assim, não tem sentido usar o efeito antiviral que dura 3 dias. Né? Mas assim, essa teoria, que até que foi a Lucy Kerr fala muito disso, é que assim, percebe-se que nos países, né, da chamada, acho que é África úmida, se eu não me engano, que são tão pobres ou mais que o Brasil, que tem etnia parecida com o Brasil, parece que a Covid respeitou fronteiras lá. E eles têm uma política de dar ivermectina a cada tanto tempo, e parece que há um efeito de imunomodulação que poderia proteger contra a Covid. Obviamente, essa evidência é uma evidência muito fraca, mas é uma evidência. Então, avaliar em pessoas morres, um senhor de 95 anos de idade, diabético, hipertenso, talvez nesse caso, ou então uma senhora imunossuprimida, talvez nesse caso, ou como você falou, alguém que tem muita exposição, mas não por conta do efeito viral. E é isso que é importante, porque assim, você vê, não tem burrice nenhuma. As duas teorias estão certas. Uma teoria está preocupada com o futuro, acha, olha, a gente não tem estudo suficiente que isso adianta. Então, a gente pode estar ferrando a nossa microbiota intestinal e a nossa imunidade no futuro. E a outra teoria diz assim, pode funcionar porque isso pode imunomodular e depois, no futuro, a gente pensa o que vai acontecer e eu quero me proteger agora. E as duas coisas estão certas. E você pode escolher, né? Assim, você pode escolher porque são duas teorias que efetivamente fazem sentido. Então, assim, não tem regra. Eu não faço profilaxia com ivermectina, eu também não faço. Né? Agora, eu atendo um monte de gente que ou quer fazer ou que eu julgue que tem lá uns fatores de risco e que seria interessante, mas eu também tenho uma coisa. Eu sou absolutamente contra que se vem aqui a público e diga, olha, indeterminadamente, né? No meu consultório eu criei lá a tal da regra dos 3 meses. Eu não passo medicação para ninguém sem que em 3 meses, no mínimo, a gente tenha contato com uma pessoa. Sim, eu também faço isso. Nunca se usou ivermectina por tanto tempo, nunca se usou zinco por tanto tempo, né? Ou nunca, quer dizer, pelo menos eu nunca tinha usado com os meus pacientes zinco por tanto tempo. Então, assim, eu quero aprender, eu quero olhar lá os meus pacientes. Né? Então essa frequência de acompanhamento é importante. E trazer essa discussão assim, em alto nível para cá é muito importante, exatamente para acabar com esse comportamento assim, polarizado em tudo. Né? Você vê sim. Assim, se você é um absurdo. Se você fala a favor de tratamento precoce, você é contra a vacina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Pelo amor de Deus, né? Não é Fla-Flu, não é Bolsonaro-Lula, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E eu tenho até medo, Guilherme, dessas verdades de estimação, sabe? As pessoas tomam aquilo ali e falam assim, não, que absurdo, doutora, a senhora está falando a favor da vacina. Eu tenho um post aí mostrando que, por exemplo, a gente já tem relatos das pessoas que sofrem com o pós-Covid, que é nosso tema aqui também, que melhoram após a vacina, por exemplo. Né? E por quê? Porque seria um estímulo a mais imunológico, como se eu precisasse desse empurrãozinho para controlar a bagunça inflamatória. E aí eu tive gente me mandando mensagem assim, não acredito que a senhora está falando a favor da vacina. Gente, como é que a gente pode ignorar lado bom da vacina? Peraí, gente, né? Não sendo obrigatória, as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiserem e a gente precisa informar, né? Assim, obviamente tem pessoas que vão se beneficiar, tem outras pessoas que vão ter efeitos colaterais, mas assim, as pessoas são livres para escolher. Cabe a gente aqui dizer o que a gente tem de evidência até agora. Sim.
Mas é impressionante, assim, eu estou aqui acompanhando os comentários, né? Aí a gente aqui discutindo teorias, mas assim, eu já vi uns dois aqui. Poxa, mas é para tomar ou não? As condutas não são dicotômicas de jeito nenhum, gente. A gente não sabe. A gente tem teorias, a gente não sabe mesmo e não tem nenhum problema em falar isso. Né? Sim, exatamente. Então, aliás, a gente evita muitos erros aí, né? Por dizer que não sabe. E eu acho que o certo é fazer o quê? Individualizar. Cada caso é um caso, cada paciente tem uma particularidade, né? Isso que você falou é o que eu faço no consultório. No caso, o que eu tenho, a medicina funcional olha patologias ou síndromes, como a síndrome pós-Covid, sob uma ótica muito firme aí, que vai desde o polo inflamatório, então o desencadear de uma reação inflamatória e de um problema mitocondrial, então da produção energética. Agora, ontem mesmo eu fiz um post falando sobre permeabilidade intestinal e foi assim, todo dia, eu até sugiro quem está aqui, quem gosta de ler artigo científico, tem um aplicativo que se chama QX-Read, né? Read de ler, tá? É o QRead. E o QRead, ele todo dia, se você separa um termo, no meu caso eu coloco lá Covid, desbiose, vários termos diferentes, e ele separa tudo que foi publicado naquele dia. E aí você vai abrindo e fala, esse aqui é legal, esse aqui é... Todo dia eu faço isso. Então, todo dia tem 40, 50, 100 artigos publicados. E aí eu achei um que está em pré-print ainda, mas que falava que foi um estudo com um N pequeno, mas dá para entender, porque foi um estudo muito caro, e em que eles estavam pesquisando a permeabilidade intestinal nos pacientes com Covid. E aí, quando a gente fala em permeabilidade do intestino, para quem está assistindo a gente não sabe muito bem, o sistema digestivo ele tem uma permeabilidade que precisa existir para que haja a secreção de enzimas e a absorção de nutrientes que foram digeridos, né, do alimento. Então, precisa haver uma permeabilidade intestinal, mas como é o sistema digestivo a sede de trilhões de micro-organismos, essa permeabilidade não pode ser muito grande, porque senão ele vai começar a absorver toxinas desses micro-organismos, partículas desses micro-organismos, que a gente chama, por exemplo, no caso das gram-negativas, os LPS, né, o polissacáridos e tal. Então, eu tenho que ter permeabilidade, mas eu não posso ter demais. E o que esse estudo mostrou é que há um grande aumento da permeabilidade nos pacientes durante a Covid. E eu vou te falar aqui, Guilherme, que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui abertamente, eu tenho percebido nos meus pacientes do pós-Covid um aumento dessa permeabilidade sustentado através da dosagem fecal de zonulina. Então, esses pacientes estão vindo com zonulina, que é normal até 80, em média, com 1000 de zonulina. Coisa que eu nunca tinha visto. Paciente há 2 meses, 3 meses de Covid. E aí a gente podia falar um monte, por que isso está acontecendo, porque tem um receptor da AC2 no intestino delgado, muito, muito, muito denso lá, e que talvez esteja causando esse processo inflamatório depois da entrada do vírus, usando esse receptor. Agora a gente sabe que a enzima conversora de angiotensina 2, ela modula tight junction, que é um lacre, né, dessa permeabilidade. Ela modula, por exemplo, o aproveitamento de glutamina pelas células, pelos enterócitos. Né, fundamental dos enterócitos, principalmente, né? Que são as células do intestino delgado. Então, talvez seja por isso tudo que os pacientes desenvolvem uma permeabilidade intestinal aumentada e o fato de eu estar absorvendo esses componentes que eu não deveria fica estimulando o sistema imunológico, a cascata inflamatória, e essa inflamação não cai. E aí não é simples, assim, não existe uma abordagem que vai fazer com que a permeabilidade volte ao normal. Né? Isso é complicado. E Denise, além de tudo, né, esse paciente, ele muitas vezes toma doses altas de corticoide, toma antibiótico pra caramba. Então, assim, né, o intestino... Sim. Assim, a gente tem pouco tempo aqui, e aí eu já vou aproveitar, então vou te fazer um novo convite para a gente fazer uma, e vamos falar de pós-Covid. Eu sei que
esse tema já é um tema que foi falado, mas eu tenho bastante experiência com pacientes pós-Covid. Você também tem. Eu tenho feito algumas abordagens que eu faço em pacientes com insuficiência cardíaca, que tem muita fadiga e tem dado certo. É um dos principais sintomas, né? Eu acho que o intestino ali é o principal órgão afetado no pós-Covid, por vários aspectos. Então, seria bacana a gente falar disso também, né? Fora outras coisas. Então, eu acho que a gente pode, se você aceitar o convite, a gente, em algum tempo, a gente faz uma de pós-Covid. Vamos sim. Só para adiantar isso que eu falei e até ficar de dica assim, para o pessoal, né? Claro, sempre orientado por um médico, né? Uma das coisas que a gente faz em pacientes com insuficiência cardíaca do ponto de vista funcional é o que a gente chama de solução Sinatra, né? Que foi descrito por um cardiologista, que você faz derribose, L-carnitina, magnésio, dimalato e coenzima Q10. Quarteto mágico. Exatamente. E, assim, a fadiga, né, que é o principal sintoma pós-Covid, nos meus pacientes, com essa solução, obviamente isso é absolutamente experimental, o N é pequeno, tem todas as críticas do mundo, mas tem ajudado, sabe? Eu acho que trazer essas experiências para uma síndrome que não tem tratamento, ninguém sabe nada, eu acho que seria muito interessante aí para as pessoas. E vai ser um ônus para a sociedade, né, Guilherme? A gente não pode esquecer. Eu trabalhei, né, para o governo federal, eu fui perita da Previdência por mais de 10 anos, e assim como foi lá que eu conheci o Francisco Cardoso, meu colega, nós entramos no mesmo concurso em 2005. Assim, né, Deus junta as pessoas, né? E eu conheço o Francisco pessoalmente por causa disso. E a gente sabe que isso vai onerar o Estado. E você pode aí, quem está nos ouvindo, achar que isso não é problema seu, mas vai ser problema seu, tá? Porque é o seu dinheiro também que vai manter essas pessoas afastadas, sem conseguir trabalhar dentro de casa. Então, é um problema nosso. Sim. Isso vai ter um impacto. E essa também é mais uma das coisas que esquecem de falar com o benefício de tratamento precoce, né? Assim, a diminuição da carga viral, né? Porque efetivamente, né, isso já está descrito mesmo, que a carga viral ali recebida inicialmente, né, hoje nos primeiros dias, determina a gravidade do pós-Covid, junto com outras coisas, né? Então, se o paciente fica mais grave, o pós-Covid é pior. Então, muito provavelmente, se a gente trata no início, impede internação, diminui carga viral, a gente vai ter menos pós-Covid, que é um desfecho que não foi medido em nenhum lugar, né? Então, exatamente, a gente ainda tem mais esse bônus, assim. É empírico para nós ainda, mas faz sentido. Mas faz sentido, né? Faz sentido. Uhum. E eu aprendi com você que se não fizer mal e fizer sentido, não tem por que não usar. Não fazer. Não fazer. Bom, tá, eu vou te dar... Pô, foi muito bacana, Denise, assim, como eu disse já para você várias vezes, assim, eu sou consumidor lá do teu conteúdo, pego os artiguinhos para ler, quero aprender muito de intestino ainda com você, é uma coisa... Vai ser um prazer. É uma coisa que efetivamente não dá para desconhecer, querendo fazer uma abordagem funcional. Eu que sou arritmologista, tenho estudado bastante coisa que relacionam uma coisa com a outra, às vezes... Sim, tem a chamada síndrome de gastrocardíaca também. Exatamente, olha, mais um tema aí para sim, para a gente fazer. Então, muito legal. Tem aí, sei lá, 45 segundinhos, eu te dou a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Aqui, deixa eu mostrar meu livro. Imunidade, Intestinos e Covid-19 é um livro de medicina funcional. Não se fala em droga aqui, mas tem a sua vida em suas mãos, não só para a Covid, né? Para todos os desafios que virão a partir de agora. Obrigada, viu? Muito legal, muito legal. Até a próxima. Tá combinado. Até. Tchau, gente. Bom final de sábado. Valeu.